ministro Gilmar Mendes não economizou nas críticas aos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Gentalha, despreparada, são uns cretinos. Em reação, o senador Jorge Cajuru, um dos signatários do documento que pede a criação de uma CPI para investigar o judiciário, lançou graves acusações contra o ministro do Supremo. Seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. O ministro prontamente pediu que o presidente do Supremo tome providências cabíveis contra o senador. O atrito gerou reação de vários senadores, que saíram em defesa do colega de parlamento. Isso é uma afronta ao Senado e aos seus membros. Eu não acredito que o ministro Gilmar ou que o presidente do Supremo desconheça o artigo 52 da Constituição, que dá aos membros desta casa do Congresso Nacional a prerrogativa de opinião, palavra e voto. Eu espero que não ousem ir adiante. Eu conclamo ao Supremo Tribunal Federal: respeite o Senado da República. Os parlamentares são invioláveis, conforme o artigo 53, em suas opiniões, palavras e votos. A maioria da magistratura, senhor presidente, tem vergonha do que hoje se transformou o Supremo Tribunal Federal, graças à atitude de alguns de seus membros. Nós não devemos também desconsiderar, nós acolhermos o pedido de impeachment do senhor Modesto Carvalhosa contra este personagem que é líder, que é campeão de pedidos de impeachment nos últimos 3 anos. Tem 10 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes. O Brasil inteiro pensa desse cidadão o mesmo que eu penso. Eu não generalizei. Eu falei exclusivamente daquela figura nefasta, soez, vulpina e chumbrega, e falarei até a morte. Nota de 3, João Dória. E no final do meu pronunciamento falarei da barbaridade do que ele declarou hoje ao jornal O Estado de São Paulo. Agora vamos ao que o Brasil quer ouvir de um empregado público deste Congresso. Se preparem, pois vou falar como ouço nas ruas, nos estádios. Segue essa linha. Ao mesmo tempo em que louvo a melhora na avaliação positiva do nosso Congresso, do nosso Senado, quero fazer aqui um alerta para os próximos 15 dias. Confesso estar com medo. Com medo. Não podemos, por exemplo, seguir, senador Regufe, com a cantilena de que uma investigação, meu Deus do céu, sobre os tribunais superiores significaria crise. Pasmem, Brasil. Crise. Esse país tem capacidade para suportar qualquer situação e essa casa trabalhar independentemente numa CPI que a pátria amada clama, porque o judiciário não é intocável, intocável é apenas Deus. Então, que argumento é esse usado por parte deste Senado Federal contra a CPI da toga? E desde quando aí é para se revoltar ainda mais? E foi dito neste final de semana na imprensa? Desde quando uma eventual abertura de impeachment contra um só membro do Supremo Tribunal Federal, o dragão Gilmar Mendes? Quando isto pode colocar em risco a instituição? E a declaração foi: não haverá pedido de impeachment, porque impeachment seria uma crise agora. Pedir o impeachment, julgar aqui, porque todos terão direito ao voto, sim ou não, ao impeachment. Julgar aqui nessa casa significa crise para o país? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Instituições frágeis são essas que não resistem a uma simples investigação de um só integrante de um dos 3 poderes, odiado pelo país inteiro, que não pode nem sair de casa. E por isso não entendo declarações como as que foram feitas neste final de semana
por parte deste Senado Federal de que não pensa em CPI da toga e nem no impeachment de Gilmar Mendes, como se pudéssemos virar as costas para o clamor popular. Ou seja, dane-se você que votou em mim, eu viro as costas para você, daqui a 8 anos eu lhe engano novamente e você, idiota, vai votar em mim. Você vai esquecer, sua memória é curta. Horas, engana-se quem acha que o povo está bobo e que está sem memória. E vou aqui usar uma frase forte, permitam-me, brasileiros e brasileiras. Se essa casa, se esse Senado Federal acha que julgar o impeachment de Gilmar Mendes é criar uma crise no Brasil, então, por fineza, presidente Eduardo Gomes, é minha opinião, respeito a sua, respeito do Regufe, respeito de todos e todas aqui. Mas não é só a minha opinião, é a minha de 220 milhões de brasileiros. Saiam e perguntam. Eu vou dizer bem claro e bem forte, desculpe, um pouco alto. Se o Brasil entende que julgar o impeachment de Gilmar Mendes significa uma crise, então devolva o Brasil a Portugal. Devolva esse país para Portugal. Porque não há nada mais ridículo do que isso. Não há nada mais inconcebível do que isso. Nossas instituições não podem ser reféns de uma só pessoa. Que força esse homem tem, meu Deus do céu? Que medo que a gente tem que ter desse homem, que todo mundo tem, não é possível. Ele manda em todo mundo. Então ele sabe coisas da República que a gente não pode julgá-lo porque de repente ele vai abrir a boca. Então ele sabe de tudo, sabe de todos. Qual é o medo de um único integrante que essa casa quer julgar? Com fundamentos inquestionáveis o pedido de impeachment feito pelo jurista Modesto Carvalhosa. É só ler 52 páginas, todas fundamentadas. Senador Cajuru, eu penso que o Senado Federal deve instalar a comissão parlamentar de inquérito da Lava Toga. Eu assinei os 2 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga. Eu penso que o Senado também deve desengavetar e analisar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui se encontram. Já falei isso ali na tribuna diversas vezes, já cobrei do presidente do Senado que isso fosse feito. E analisar não quer dizer prejulgar, não. Analisar quer dizer analisar. O que não pode é ficar engavetado. Então, defendi naquela tribuna que o presidente do Senado fizesse o plenário analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Então, sobre a questão do judiciário, eu defendo que essa casa instale a CPI da Lava Toga, assinei os 2 requerimentos, e assinarei mais quantos forem necessários. Eu também. E penso que o presidente deve desengavetar e deve analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Só quero, presidente, pedir aqui rapidamente licença para dizer, porque trata-se de uma bomba. Não sei se os senhores já tomaram conhecimento aqui. O Brasil inteiro, talvez também não. Mas eu vou informar aqui neste momento. Na sua opinião, se essa casa não julgar o impeachment do ministro Gilmar Mendes, engavetar a CPI da toga, qual vai ser a conclusão das ruas? Ela vai dizer o seguinte, qualquer pessoa, de A a Z, vai dizer não julgou, não teve coragem, porque tem rabo preso. Porque se você não tem rabo preso, coloca para julgar. E como vossa senhoria colocou bem, cada um julga como quiser. E nós aqui não vamos julgar a opinião de ninguém que votou contra o impeachment ou a favor. Não. Cada um aqui dá satisfação para o seu público, para o seu eleitorado, para o seu povo, para o seu estado e pronto, acabou. Agora, que a nação vai entender que há um rabo preso, há. Um dos maiores jornalistas deste país, Augusto Nunes, em que ele fala do ministro Gilmar Mendes de uma forma dura, e ele diz ter provas de que o ministro Gilmar Mendes liga para as redações onde trabalham jornalistas que criticam o comportamento dele como ministro da Suprema Corte, que ele telefona para os donos dos veículos pedindo a demissão e ameaça, se não demitir,
Você revista tal, você jornal tal, você TV tal, você rádio tal, você vira meu inimigo. E aí deixa comigo que eu vou te pegar aqui. Augusto Nunes disse isso, ele disse que tem provas. Ele desafiou o ministro Gilmar Mendes a processá-lo que ele tem provas. E comparou o Gilmar Mendes como uma figura da máfia nova-iorquina, chamando-o de gangster. Ou seja, então depois de tudo aquilo que eu falei de Gilmar Mendes, graças a Deus muita gente boa, muita gente de bem e não de bens, vem tendo coragem de falar desse ministro. E será que essa casa não entende isso? Não pode isso ter acontecido. Presidente Bolsonaro, impeça isso urgentemente. Não sei se o senhor pode, por lei. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ali eu só respeito 7. 4 ali eu abomino. Entre os 4 está esse Alexandre Moraes, Supremo Tribunal Federal. Abomino esse cara. Chamo de cara. Mas vou ser respeitoso. Esse senhor, porém senhor entre aspas, ele mandou agora, na hora do almoço, praticamente fechar as portas de 2 veículos de comunicação desse país e mandou tirar do ar a publicação feita em que há uma denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, que aliás eu sou simpático a ele, mas tem uma denúncia lá contra ele, o Toffoli. Mandou simplesmente fechar a revista Cruzoé e o jornal digital O Antagonista. Os dois, neste momento, estão com suas publicações fechadas, encerradas, lacradas, num tempo desse, 2019. Isso é uma agressão à democracia, à liberdade de imprensa, que é o pilar de qualquer democracia. Isso está acontecendo agora. Será que esse Congresso Nacional não vai ser solidário ao jornal digital O Antagonista, à revista Cruzoé, à imprensa? Vai permitir que isso aconteça e ninguém aqui vai se rebelar? Ninguém aqui vai se solidarizar, pelo menos? Porque amanhã poderá ser um de nós. Hoje é uma revista, hoje é um jornal digital. Não tem cabimento. Como um ministro manda fazer isso? Lacrar impedir uma publicação? Só que quantas pessoas printaram? Não adianta, mas tiraram do ar. Como eu fui tirado do ar ao vivo em rede nacional em 2004, a pedido do nefasto Aécio Neves, que concluo aqui, me dirigindo ao governador de São Paulo, João Dória. Figurinha que eu conheço bem, trabalhei 2 anos com ele na Rede TV. Conheço de costas, de frente, de qualquer jeito. E só não me diga, senhor João Dória, que você é inocente, pois isso insulta a minha inteligência e ainda me deixa muito zangado. Eu conheço você de todos os jeitos, o senhor governador João Dória e o você jornalista que trabalhou comigo. Eu conheço inclusive o seu preço. E você hoje no jornal Estado de São Paulo, com a cara de pau, um homem que cumprimenta eleitor e procura um lavabo urgentemente para lavar as mãos, tem nojo de cumprimentar eleitor, de tão almofadinha que é. Esse tucano vem e pede uma faxina ética no PSDB, pedindo para embasar expulsões de Aécio Neves, de Beto Richa. Ora, se quer uma faxina ética em seu partido, governador João Dória, começa por si próprio, pois o senhor é um lixo não reciclável do PSDB. Demita o seu assistente de ladrão, ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, corrupto, que pode ser preso a qualquer momento, como já foi, que tem bloqueio de 5 bilhões pela Justiça Federal de seus bens. Demita-o. Já que o senhor está falando em faxina. Então, presidente, desculpe os desabafos, mas ao entrar para usar essa tribuna e saber do que aconteceu com 2 veículos de comunicação, o Antagonista e a revista Cruzoé, lembrei-me do tempo em 2002, quando a minha Rádio K do Brasil foi caçada. Ou seja, estamos em 2019. Esse país está vivendo tempos estranhos e isso é mais um motivo para essa casa instalar a CPI da Lava Toga e analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Instalar a CPI da Lava Toga e analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF.